Jó capítulo 5. Jó capítulo 5, vamos estudar. Tivemos um tempo muito precioso hoje de manhã aqui, uma visitação muito gostosa de Deus na igreja. Creio que não vai ser diferente agora conosco aqui. O texto começa assim no versículo 6, vou ler até o 11. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão, somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe no lugar seguro os que choram. Você pode dizer um amém? Eu vou ler essa última parte aqui que diz assim: Deus põe os humildes nas alturas e põe no lugar seguro os que choram. Curva sua cabeça, pede para Deus agora falar com você. Pede para Ele, diga para Ele: meu coração está aberto. Fala para Ele. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado também, ore por ela. Peça para que Deus fale muito forte com ela. Pai, em nome de Jesus, Senhor, jamais me esquecerei que a palavra é tua, o poder é teu, a direção é tua, a unção é tua, a igreja é tua, eu sou teu. Nós estamos todos rendidos ao Senhor aqui. Por isso nós pedimos agora, fala conosco, nos dá a tua palavra. Libera para nós agora uma palavra que seja como um alimento que nós comemos muito, nos alimentamos muito. Queremos sair daqui cheios, transbordantes. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém assim: Deus quer muito falar com você. Pode até ser alguém atrás aí de você, até atrás assim, se você virar, dá para falar. Eu li na Nova Tradução Linguagem de hoje, mas o versículo 9 eu queria ler na Nova Bíblia Viva, que diz assim, muda algumas palavras assim, diz assim: pois Ele faz maravilhas, milagres que nem se pode explicar. Essa foi uma essas palavras foram as poucas palavras que os amigos de Jó falaram para ele. Poucas. Aqui mesmo no texto, se você perceber, há uma palavra pesada, há um peso, porque Jó está passando um momento terrível, e os amigos estão dizendo para ele: Jó, tem algo errado, porque a desgraça, Jó, ela não nasce que nem capim, não é assim, a aflição não vem assim. Mas aí, num relance, eles dão uma palavra, e é essa palavra que eu quero ministrar hoje. Essas poucas palavras foram sensacionais. Eles falaram: Jó, mas apesar de tudo que está acontecendo com você, se eu fosse você, eu voltaria para Deus o meu coração, e eu buscaria Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz coisas grandiosas. Deus faz coisas, há uma tradução mais antiga diz assim, que não se pode contar o que Deus faz, porque é demais o que Deus faz. Ele faz maravilhas. A tragédia de Jó é uma das tragédias pessoais assim incomparável, não dá para a gente fazer uma comparação, porque Jó entra no momento de uma tragédia tão grande que ele começa a perder, mas a perda dele não é assim, de 10 perdeu 1, de 10 perdeu 5, não,
ele perdeu os 10, ele vai perdendo, ele perde tudo. As perdas financeiras, as perdas físicas, perdas familiares, foi muito grande e muito rápido. As notícias chegavam muito rápido, notícia ruim. Notícia ruim vem de Mustang. Antigamente era cavalo. Agora, meu irmão, agora no celular já dá um bip que é uma notícia ruim. E tem gente que ainda gosta, quer ser o primeiro a dar notícia ruim. E Jó estava vivendo esse momento, toda hora chegava uma notícia ruim, ele está sendo atropelado, não dá nem para respirar, não dá para se recompor. E ele está nesse momento aqui, quando os amigos já começam a falar palavras para ele, que ele mesmo diz aos amigos: as palavras de vocês são como remédio amargo. Mas dentre essas palavras tem essa aqui: Deus faz coisas extraordinárias. Eu recebi um e-mail alguns anos atrás, e no e-mail estava assim: pedido de socorro. Eu abri o e-mail, e no e-mail dizia assim: preciso de socorro em todas as áreas, pois estou com depressão, transtorno bipolar, tenho insônia, tomo calmante há 4 anos para dormir, estou quebrada financeiramente, moro de favor na casa da minha sogra, sem nenhuma privacidade, meu casamento está acabando e meu marido está gordo. Não, fala sério. Não, isso é coisa de mulher, só mulher para falar um negócio desse, cara. Meia todos os problemas, ela falou: meu marido tem obesidade e ele nunca conseguiu uma vitória financeira. Vivo na humilhação, apesar de ter um trabalho. Socorro. É muito difícil você ministrar uma palavra na vida de uma pessoa assim. É muito difícil, porque tudo isso que ela relatou está grudada na alma, está presa no coração, tudo. E é verdade, ela está só dizendo que eu estou passando por isso, mas isso é muito forte para ela. Ela não consegue enxergar outra coisa. Então, ainda que eu esteja gritando para ela, recebe isso: Deus vai te abençoar, ela não consegue ouvir, porque ela vai repetir constantemente: eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim, meu marido está gordo, eu estou assim, eu não sei o que, eu não durmo, eu estou assim. E você fala: mas Deus vai mudar. Ela não consegue. Tema de hoje, se você for anotar aí, anote comigo agora: você acredita em quê? Em que você acredita? As nossas crenças, elas estão se desfigurando. Nós não conseguimos nos sustentar naquilo que nós acreditamos. Aqui entre nós há histórias maravilhosas, há testemunhos, mas mesmo assim nós fomos deixando de crer em algumas coisas, de acreditar nisso, de ser para nós como que um testemunho muito forte, que nós acreditamos nestas coisas. Olhe para mim, eu vou tentar levar você a uma história na Bíblia, rápido, só para você entender. O povo sai do Egito, aliás, o povo está no Egito. E entre as coisas que Deus fez naquele lugar, Deus faz 10 coisas. Eu vou chamar de coisas para... Deus faz 10 coisas inexplicáveis. 10 coisas que quem viu aquilo pode ter dito assim: nunca nós ouvimos falar de algo assim na história. 10 coisas que quem viveu aquilo foi assustador demais. Foram 10 coisas acontecendo. Aí o povo sai do Egito. Preste atenção, aí ele sai do Egito. Esse povo que sai do Egito crê em Deus. Por quê? Porque quando Deus fala com Moisés, Deus fala: tenho ouvido o clamor do meu povo.
Esse povo sai do Egito e dá de cara, de frente com o mar vermelho, dá de cara ali, o mar está ali. E aí a pergunta que eu trago essa noite: você acredita em quê? Em que você acredita? Você acredita que o mar vai abrir? Você acredita que algo ali, e se não abrir, irmãos, por favor, hoje Deus está querendo restaurar em nós afirmações muito fortes dentro de nós. Eu acredito. Você pode rir de mim, mas eu acredito que se Ele não abrisse o mar, um povo inteiro estaria passando por cima das águas. Porque para Deus isso não é impossível, para nós isso é chocante, para nós chega a ser absurdo, para nossa alma. Mas Deus tinha um escape, Deus tinha uma forma, Deus ia fazer algo ali acontecer. E eu preciso estabelecer na minha vida: eu acredito. E aí eu venho perguntar: você acredita em quê? Em que você acredita? Esse povo sai e para diante do mar, sem acreditar em nada. Aliás, eles acreditavam em voltar. É melhor voltar. Daqui para frente eu não acredito, eu não consigo acreditar em alguma coisa. Aí o mar abre, irmãos, e eles atravessam o mar. Depois de passarem pelo mar, uma sede muito grande, o profeta Isaías falou assim, que Deus abriria rios no deserto. Ele diz assim: farei correr águas em terras secas. Você acredita? E eles estão ali como que dizendo: no deserto não tem água, não tem água, não tem de onde. Você acredita que poderia uma fonte sair naquela areia jorrando água? Aí Deus leva eles numa pedra, e eles estão olhando para uma pedra, tirar água de pedra, e eles estão olhando para uma pedra, e a pedra começa a jorrar água. Você acredita nisso? Você acredita em quê? Em que você acredita? Aí eles saem dali, uma fome muito grande. Você fica desesperado. O que comer, como comer, e da onde virá, como virá isso, como é que vai acontecer? Mas você acredita como? Em que você acredita? Um homem, essa não é uma história, é uma história. Um homem sem ter o que comer dentro de casa, e a mulher até brava ali, meio que nervosa, porque não tinha o que fazer para comer, e já devendo na mercearia. Ele chama a família, já próximo à hora do almoço, ele chama a família, e ele fala assim para a família: vamos agradecer a Deus. A mulher frita ele com os olhos, mas não fala nada. Os filhos olhando para a mesa vazia, mas em respeito ao pai, fecham os olhos. E o pai começa a agradecer a Deus. Não tinha nada na mesa. Alguém bate na porta. Ele abre, uma Kombi parada na frente de casa. Um homem, funcionário da mercearia. E antes que o funcionário fale alguma coisa, ele fala: eu prometo que eu vou pagar. O homem diz: a pessoa que o senhor mandou já pagou, e pediu que eu viesse correndo com urgência trazer a compra que o senhor mandou fazer, e eu quero descarregar. Você acredita em quê? Você acredita nessa visitação do socorro de Deus? Você acredita num telefone que toca? Você acredita numa visitação tremenda de Deus na sua vida, num livramento, num socorro, num volante que é puxado na hora, num freio que na hora? Você acredita?
Você acredita que o carro vai, e só depois que ele para, faz Você acredita nisso? Você acredita em quê? E o povo com fome, e não acreditando como, mas da onde? Até chegar lá onde nós estamos nesse momento, vem um vento, começa a vir um vento muito forte, lá no Recanto. Se você for um dia lá, 5:30 da tarde, as garças estão vindo da colônia lá, estão vindo lá do Leme, estão vindo lá e elas não conseguem voar alto, então elas voam baixinho assim, elas passam ali perto do campo Daniel Matos Fernandes ali, elas vêm passando baixinho no campo, porque no alto o vento devolve elas não conseguem voar. Eu já vi isso. Diz que veio um vento, as aves queriam voar, não tinha jeito, o vento as empurrava, e elas foram sendo empurradas aos montes, ao ponto que o povo pegava com as mãos as aves. Você acredita nisso? Você acredita em quê? Pergunta para a pessoa lá, você acredita em quê? Aí o povo chega diante de uma muralha, que nunca ninguém tinha vencido aquilo. E alguém diz: a muralha cairá. Você acredita? O povo começou a gritar diante daquela muralha. E a Bíblia diz: a muralha veio ao chão. Eu queria ministrar hoje essa palavra. Você acredita em quê? Qual é a sua crença? Eu respeito a sua formação, eu respeito sua bagagem, eu respeito, mas Deus está querendo provocar algo em você maior ainda do que isso, e aí você precisa se atrever a crer em coisas que talvez alguém já tinha dito para você que isso é impossível, isso não acontece, mas eu creio. Você vai rir de mim, mas eu acredito nisso, e não me envergonhe de falar, eu acredito que isso pode acontecer. Eu acredito que de alguma forma Deus move céu e terra, Deus move pessoas, Deus fala até com o ímpio, Deus fala e move, e Ele responde. Eu tenho medo porque talvez você esteja vindo a um lugar como esse e não crê, você não acredita. Você não acredita. E eu queria ler para você Marcos capítulo 9, versículo 21 a 24. Olha essa história. Aí Jesus disse ao pai, ele está conversando e ele fala com o pai: quanto tempo faz que seu filho está assim, desse jeito? Faz quanto tempo já que ele está dessa maneira? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo, eu tenho que correr lá, que ele vai se queimar, eu tenho que tirar ele do fogo. E na água, às vezes eu tenho que correr lá, porque senão ele vai morrer. O espírito joga ele no fogo e na água para matá-lo. E às vezes eu não sei o que eu faço, porque eu não sei se eu prendo ele, porque às vezes ele acontece isso com ele acontece essas coisas com ele. E ele se machuca, e ele se fere, e eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço. E aí esse homem fala com Jesus, e ele fala assim: mas se o Senhor pode, então nos ajude, porque eu não consigo mais, eu não aguento mais. Tenha pena de nós. Aí Jesus respondeu: se eu posso, olhe para mim aqui, ó. Se eu posso, o quê? O que você espera? O que você acredita? Se eu posso, o quê? Qual que é a expectativa do teu coração? Aquele cego, quando gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus para e diz: que queres que eu te faça? Ele cria em algo que talvez alguém tenha dito para ele: cala a boca, não fale isso. Ou alguém que estaria ali já acompanhando diria para ele: peça para ele um lugar melhor para você pedir esmolas.
peça para ele uma condição melhor, peça para ele isso. Aquele homem falou: não, eu sei que ele pode me fazer ver de novo, eu quero ver. Você entende que alguém pode ter dito: mas isso é impossível. Mas eu acredito que ele pode me fazer enxergar de novo. Você pode rir de mim, mas eu acredito nisso. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Você entende que esse pai não esperava nada? No desespero dele: eu não sei mais o que eu faço, eu não sei, eu prendo ele, porque se eu soltar ele vai para o fogo, e se eu soltar ele vai para a água, e eu passo dias assim, eu não sei mais o que eu faço, eu não durmo, eu não vivo, eu não como, eu tô acabando, porque eu não aguento, e se o senhor puder fazer alguma coisa, tenha pena, ajuda. E Jesus falou: ok, você acredita em quê? Você acredita que nunca mais esse espírito vai fazer isso com ele? Você acredita que hoje algo vai acontecer na vida dele? Pergunta para a pessoa ao lado: você acredita em quê? Você ficou com medo de perguntar. Esse amigo de Jó, sem saber, ministrou o impossível no coração de Jó. O impossível, quando falou para ele: Jó, se eu fosse você, eu falaria com Deus, porque Deus faz coisas tremendas, Deus faz coisas incríveis, sobrenaturais. Eu queria estudar com vocês maneiras que nós cremos. Vocês vão ver que são maneiras nossas, são jeitos, são talvez ensinos, são bagagens, são coisas que nós trazemos, e que muitas delas são empecilhos, outras são bênção, fazem fluir melhor. Mas você precisa entender isso, que há uma maneira errada, há uma maneira certa. Existe uma maneira que ela precisa ser quebrada, e eu queria ministrar isso. E a primeira coisa que eu quero ministrar é isso: precisa sair do seu coração, isso tem que ser retirado do seu coração, por palavras, você dizer: não quero mais isso no meu coração, não quero mais isso. É esperar o pior, ter no coração, ter na mente. São pessoas que falam com Deus, mas o cansaço, o desânimo, a dor, o sofrimento, ela não consegue. Ela vive isso constantemente. Ela diz: olha, eu sou bipolar, eu tenho insônia, eu estou quebrada, o meu casamento está quebrando, e o meu marido está engordando, e eu estou doente, e eu estou... Ela vai esperar o quê? E vai piorar, e a situação: olha, eu não sei, algo vai acontecer, e eu vou morrer. Não, haverá uma intervenção do céu, haverá um basta do céu. João 11:16 diz assim: então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos discípulos, olha o que ele falou. Os discípulos estão ali, Jesus falou com eles, olha o que Tomé falou: vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Em nenhum momento Jesus falou em morrer, aliás não era a hora ainda. Em nenhum momento Jesus falou: vamos lá. Não, mas lá é perigoso, lá o senhor pode morrer. Eu falei: não, temos que ir agora é a hora, temos que ir lá. Tomé falou: então tá bom, então nós vamos para morrer. Não tem nada de morrer. Tem gente que vive assim, esperando sempre o pior, sempre o pior. Nós acompanhamos um casal, eu e a Eloíde, nós acompanhamos um casal que teve uma filha com câncer. E muitas pessoas oraram, e nós oramos também. Um dia a Eloíde acordou, tendo sonhos muito fortes assim, ela acordou. E eu me lembro até hoje da Eloíde contando, falou assim: Vanderlei, eles estão orando pela filha, mas eles estão vendo um caixão.
ela viu em sonhos eles orando, olhando para um caixão. Muitas vezes você está falando com o Deus Todo-Poderoso, mas você está enxergando derrota, você está enxergando algo, você está visualizando que não vai dar certo, que não é possível. Você está falando com o Todo-Poderoso, pedindo a Ele algo, mas o seu coração tem algo aqui dizendo: isso é impossível. Um pastor orando por cura na igreja, as pessoas vinham, passavam, ele orava, as pessoas eram curadas. Uma mulher veio com a cadeira de roda, ele parou, olhou para ela, colocou a mão assim e falou: em nome de Jesus Cristo eu digo, levanta. Ela levantou da cadeira na frente da igreja, andou. Quando ela andou, ela deu um grito na igreja: eu não posso andar. E ela caiu, voltou para a cadeira e não andou, porque na mente dela já estava impregnado o pior: eu não posso. Ela andou, ela chegou a andar, a igreja viu ela andar, mas ela caiu de novo e não andou mais. Essa menina do câncer morreu. E eu quero perguntar: você acredita em quê? Você acredita que o socorro virá? Povo de Deus que está aqui, vocês acreditam que as coisas vão melhorar? Irmãos, nós precisamos restaurar isso. Eu acredito, você pode rir de mim. Eu acredito. E não tenho vergonha nenhuma de falar, eu acredito. Ah, mas irmão, Deus sabe. Eu continuo acreditando. Eu vou continuar acreditando. Eu já orei por pessoas que não foram curadas. Eu já orei por pessoas que não foram curadas. E o Senhor continua, eu continuo orando por pessoas. Eu continuo, porque eu creio que Deus cura. Eu já orei por pessoas que foi curado. Orei por mim, eu não fui curado. Ainda falei com Deus. Acabou o plantão, o que foi? E eu não sou digno, o que está acontecendo comigo? Continuo crendo. Você pode rir de mim, eu creio. Deus continua curando hoje. Ah, mas não curou quem estava com Covid. Meu irmão, mas curou quem estava com Covid. Ah, mas meu irmão, mas eu creio. Ah, você pode rir, mas eu não vou apagar no meu coração isso. O meu Deus continua médico. Meu Deus continua. 2, me acompanha aqui, ó. Maneira, você precisa mudar isso no seu coração. Você precisa mudar isso. Não esperar nada, não esperando nada. Olha, é incrível, gente. Eu pastorei já há mais de 25 anos já. É incrível você ir à igreja, seja ela qual for, você ver pessoas que vêm a um local como esse. Eu não sei o que significa para você estar aqui, mas essa casa é casa de oração. Aqui, meu irmão, é um lugar de bênção, um lugar de milagre, lugar de coisas extraordinárias. É céu na terra. O céu abre, meu irmão, abre. Para quem tem fé, o céu abre. A chuva cai, coisas acontecem. Mas é incrível como é que o povo está vindo à igreja, está vindo a uma reunião, está vindo a uma adoração, está vindo uma palavra que vai vir do céu, sem esperar nada, nem palavra você veio esperando nada. Foi lá, vou lá. Como que vai lá? Você vai lá em clube, você vai lá na feira, mas na igreja, meu irmão, vai cantando já, porque a muralha vai cair, algo vai acontecer, haverá uma visitação, Deus vai soprar no meio da igreja, algo vai acontecer. Os mais antigos cantavam, vai acontecer. Já esperavam, irmãos, esperavam, a igreja estava esperando. Tinha uma reunião de oração antes do culto já, de gente que já sabia, algo vai acontecer, pessoas vão ser tocadas, enfermos vão ser curados. Só que a igreja parou de acreditar, a igreja não espera mais nada. Vamos lá, é domingo. É domingo.
João 11, 23, 24. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não tem nada de último dia. Eu estou falando com você agora. O problema é que você não espera nada para agora. Você está esperando no porvir. Os mais antigos vão saber do que eu vou falar agora. A igreja evangélica, o povo evangélico, viveu um tempo muito grande, uma história muito grande, de uma limitação. Eu vou usar a palavra limitação. Nós fomos conhecidos como povo evangélico durante muitos anos, irmãos, não é brincadeira não. Eu me converti em 1984. Olha que antes de mim tem séculos e séculos. O povo evangélico havia uma limitação muito grande. Porque nós não fomos ensinados a crer desse jeito, a crer na abundância. Nós não fomos ensinados assim. Até que a palavra começou a chegar a nós, que em Deus tudo é possível. Aí os filhos foram fazer faculdade, os filhos prosperaram. Foi mudando a chavinha, nós fomos entendendo que nós não esperávamos nada. Sabe o que a igreja evangélica esperava? O porvir. Toda a nossa expectativa estava na Nova Jerusalém. E nós cantávamos, chorando dentro da igreja: ruas de ouro eu pisarei, e do sol não precisarei. Ninguém cantou comigo, pelo amor de Deus. Santo Deus. Pois nem vai, quem falou isso? Não. Pois a glória do meu Deus a cidade iluminou. Vai para Nova Jerusalém. A igreja era assim. Nós não esperávamos nada aqui, nada. Não havia em nós um sonho, não havia em nós. Você vai ao sertão, como eu vou ao sertão, você chega a vilarejos, lugares que as pessoas falam que é pau a pique, mas não tem o pau, só tem o barro. A casa, você fica até assim, não tem uma vareta, não tem nada, a casa é levantada. Lagoa do Boi, eu entrei numa casa, o missionário acho que queria me impressionar, me levou numa casa, no meio do nada, e eu perguntando: meu Deus, por que a pessoa mora aqui, nesse lugar, sem luz, sem nada, uma casa, chão, batido. E ele quieto, falou: pastor, vem, vamos entrar aqui, vamos orar aqui. Eu entrei. Quando eu entrei, eram irmãos cegos, 2 cegos morando numa casa sem luz. Eu saí, encostei na parede lá de fora, comecei a chorar, entender aquilo. E aí é incrível que você não tem assunto. Você entra nesses lugares e você pergunta: o que você espera? Nada. Os adolescentes, a gente pergunta. Quantos adolescentes, né, Flávia? Nós perguntamos: você tem um sonho? Nenhum. Desgraça, a miséria, o sofrimento faz isso. Não espero mais nada. Não espero uma faculdade, um trabalho, uma renda. Você vê aqui na igreja, eu ando na igreja brincando com as crianças. Hoje de manhã, muitas crianças na igreja. E eu falei: e aí, passou de ano? Vamos lá, cadê? Aí ele olhava para a mãe assim: não olha para sua mãe não, olha para mim. Passou de ano? Vamos lá, hein? Vamos embora, para que ano que você foi? Vamos embora. E aí, vai fazer faculdade? Em alguns você vê até aquela cara assim, sabe? Não sei. O sofrimento, a dificuldade causa isso aqui. Não espera nada, não sei. Nós fizemos um casamento coletivo de pessoas que já eram avós.
entrando com terno, um calor terrível, um terno. As senhoras, avós já, mães, avós, vestido branco, num chão de terra cheio de pedra, andando, entrando. Mas os jovens agora sabem que pode desejar, sonhar, é possível. Agora recebe essa: tudo é possível para aquele que acredita. Eu acredito, você pode rir de mim, mas eu acredito, é possível. É possível romper limites, é possível ir além, é possível vir a resposta, é possível mudar tudo. Deus pode, eu não posso, mas Deus pode, e o meu papel único, é continuar acreditando. Socorro de alguma parte virá. Deus vai fazer. 3, crendo no milagre. Isso é uma maneira, você crê no milagre. Eu creio no milagre. Eu levo pessoas no recanto, e é incrível, porque algumas pessoas, elas olham no recanto, elas vão passando pelo auditório, aí eu falo: esse aqui vai ser o auditório principal, esse aqui vai ser o auditório infantil, esse aqui vai ser o refeitório, agora nós estamos começando a cozinha, ali a capela. E aí eles estão parados assim, olhando assim. Algumas pessoas param e falam assim: pastor, não é brincadeira não, hein? Isso eu já estou sabendo faz tempo que não é. Aí ele fala assim: como é que o senhor pensa que vai cobrir isso aí? Quer mesmo saber? Quem quer saber? Irmãos, eu acredito. Eu acredito. E continuo crendo. Aí você nota na pessoa que ela... Difícil isso, hein? Eu sei que também que é difícil. Mas eu sei que Deus pode. De algum jeito, de alguma maneira. Olhe para mim, senão eu não começaria. Eu não começaria. De verdade, estou jogando aberto com você. Não começaria. Não faria. Eu acredito em milagre. Eu acredito num jeito, eu acredito. Eu acredito que um prédio como esse foi construído com 12 mil reais que nós tínhamos na época. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que vem, as coisas vêm, o Senhor faz vir, aparece. Para nós aparece, para aquele que crê aparece. O Jorge até hoje, que é o nosso pedreiro, até hoje construiu aqui, está lá no recanto. Até hoje ele lembra da concretagem desse corredor. Até hoje ele fala. Porque ele brincava toda hora, falou: pastor, vai concretar isso aí ou não vai? Eu falei: vai. Eu falei: mas cadê o concreto? Não, calma, o concreto é outra história. Mas vai concretar. Põe a lona. Aí ele falava: já coloquei a lona, pastor, vai concretar? Eu falei: vai. Põe a tela, põe, vai colocando coisa aí, põe pedra, vai pondo. Um dia o Jorge já tinha ido embora, mora no Tamandaré. 5:30 da tarde, o gerente da Engemix liga dizendo: pastor, como está aquela obra? Ainda brincou: parece basílica. Imagina a hora que ele vê o recanto, vai pensar que é Vaticano. Falou: aquela obra parece uma basílica aquilo. E eu falei: cara, está todo vapor. Aí ele falou assim: pastor, estou com um caminhão com 8 metros cúbicos de concreto com aditivo de piso e eu vou perder. Não tem como eu jogar lá na obra do senhor lá? Eu falei: espera que eu vou pensar, que eu quero, deixa eu decidir. Eu vou decidir isso. Vocês estão rindo, né? Agora a gente ri, mas eu não tinha R$1 ali para fazer esse concreto. A gente não tinha. Não tinha. Liguei para o Jorge, o pessoal da igreja veio. Eu saí do escritório, ficou um sapato. Tem um sapato preto aí nesse corredor aí. Tem gente que enterra a Bíblia. Eu enterrei um sapato meu ali no corredor.
Louvado seja Deus, diz que conformosos são os sapatos daqueles que anunciam boas novas. Tem um sapato meu ali, que eu saí do escritório desse jeito, assim, ó, para virar concreto. É isso que a Eloíde fala, você ficou doido? A gente veio para cá, jogar o concreto no chão ali, e o cara do caminhão com pressa jogou lá no portão, para facilitar a gente. Ainda começou a chover. Irmãos, mas olha só, se tu podes crer, se você consegue ter essa crença pessoal, eu acredito que o telefone vai tocar. Eu acredito, irmãos, que algo no céu, Deus vai pôr pessoas certas. É uma coisa incrível. São as pessoas certas que Deus coloca na nossa vida. É incrível, é incrível. Quem crê, diga amém. Crer no milagre, essa é uma maneira. Em João capítulo 11, versículo 11, Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo. Para você ter ideia, quando ele chegou lá já tinha 4 dias que estava morto. Mas quem crê no milagre, continua crendo. Está dormindo, algo vai acontecer, eu vou lá acordá-lo. Mateus 9, 24 disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então todos começaram a caçoar dele, a rir. Eu queria só aqui, para terminar essa parte, quem crê dessa maneira, quem crê desse jeito, você acredita em quê? Em que você acredita? Quem crê dessa maneira, em milagre, confessa milagres, fala milagre, fala isso. Olhe para mim, uma pessoa que espera o pior, olhe para mim, o semblante dela é pesado. Uma pessoa que ela está nesse momento, estou assim, eu estou passando por isso, você nota, ela não precisa nem falar que ela está deprimente. Uma pessoa que não espera nada, você olha nela, ela não precisa falar, você não enxerga nela algo, não tem brilho nos olhos, não tem força nela, não tem brilho próprio. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você olha, ela está apagada. Você olha para ela, não está esperando nada. Quase que morreu, mas não foi enterrado. Agora, quem espera no milagre, você olha no semblante da pessoa, você vê que há uma segurança. Quem entende isso? Sabe onde eu vi muito isso? Enterro. Você chega perto do caixão da pessoa que morreu em Cristo, ela está quase rindo da gente. Eu já fui, vou para aquele que está me esperando, eu sei o que me aguarda. Você olha para o semblante, está sereno, quase que rindo, sorrindo, feliz. Você olha e fala: meu Deus, parece que não morreu. Há uma esperança. Olha para a pessoa do seu lado, vê se há uma esperança no rosto dela. Olha aí, pode olhar. Isso, vê se tem uma esperança. Vamos terminar? Vamos concluir aqui. Como fazer então para a gente ter isso, essa maneira certa? Como que restaurar isso no nosso coração? Você acredita em quê? Eu acredito. Me deixa acreditar, eu creio nisso, eu sou assim, né? Eu sou esse tipo de gente. Eu acredito que Deus, Ele está comigo. Eu acredito nisso. Primeira coisa que eu quero falar com você, que é muito sério isso aqui: como acreditar em algo que talvez para outros. Esse amigo de Jó, ele falou: Jó, a sua situação é complicada, Jó, porque olhando para você, a gente que está vendo e a gente que conhece você, Jó, deixa eu falar para você, a desgraça, ela não vem assim. Desgraça, ela não é assim. Ele está no começo, ele está no princípio de uma conversa ruim, pesada. Mas ele solta essa: mas se eu fosse você, eu voltaria o meu coração para Deus, e eu falaria com Ele, entregaria tudo a Ele, porque Ele faz coisas incríveis.
que não se podem contar, né? Então, como eu restauro em mim essa maneira correta de acreditar e tal? Como é que eu faço? Conhecer Deus. Conhecer Deus. Nós já fomos chamados de crentes. Nós já fomos chamados de crentes. Ao crente, porque nós criamos nesse Deus. O problema é que nós deixamos de conhecer, não continuamos conhecendo esse Deus. E aí nós fomos abafando, calando a nossa fé. Mas quem continuou conhecendo esse Deus, meu irmão, continua glorificando, adorando, continua servindo, continua nos caminhos. É o tipo de gente que diz assim: ainda que eu ande pelo vale de sombras e mortes, eu conheço e eu sei que Ele está comigo. Em todo tempo a sua vara e o seu cajado estão comigo. Eu conheço esse Deus. Esse conhecer Deus, é muito sério isso. Faz um menino ir diante de um gigante e falar para ele assim: hoje Deus, o Senhor dos exércitos, vai te entregar nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. Não é brincadeira. Só alguém que conhece, só alguém que sabe com quem é que está na frente, quem que está na retaguarda e quem dá ordem a anjos a respeito, e os anjos acampam ao derredor. Conhece muito bem, sabe muito bem quem crê. Eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer até muito mais, além daquilo que eu penso, que eu peço, que eu estou esperando, que Ele pode. Deus pode. Conhecer a sua glória, conhecer os seus atributos, conhecer Deus e continuar ainda. Eu vou ler para você 1 Reis 19, 11, 12. O Senhor Deus disse, Deus está falando com Elias: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Eu preciso ter uma conversa com você. Vai no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, e rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quem pode dizer amém? Ele chegou. Deixa eu só falar para você. Alguns instantes atrás, Elias clamou ao céu. Houve uma resposta do céu com fogo. Preste atenção. Algo extraordinário. Mas aí vem problemas surgem toda hora. E aí ele se esconde. Quando ele se esconde, Deus fala: o que você está fazendo aqui? E aí Deus: eu preciso ter uma conversa com você hoje. Você precisa me conhecer. Você precisa ter um encontro comigo, saber quem eu sou. E aí levou ele num lugar. E naquele lugar, está vendo? Você está se enganando. Está vendo? Você está esperando errado. Quando veio uma brisa, gente. Essa brisa da presença de Deus diz: não importa o que você está passando, eu estou aqui. E se eu estou aqui, espere algo, porque vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu queria fazer uma pergunta. Vai ficar muito crente a reunião agora, mas eu queria fazer uma pergunta. Você conhece Jeová Jireh?
40%. Quantos aqui conhecem Jeová Jireh? O Senhor proverá. Fala para a pessoa lá assim: Deus proverá. Deus proverá. Você tem que conhecer isso, tem que saber isso. Você precisa saber isso. Você precisa. Deus proverá. Virá de alguma parte. Vamos lá, vai. Quem conhece Jeová Nissi? Diminui um pouquinho, está menos crente o negócio. Nossa bandeira. Deixa eu explicar para você. Quem conhece Deus dessa forma, é como se na vida dele tivesse uma bandeira dizendo: eu sou mais que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, muito mais são os que estão comigo, maior é o que está em mim. É isso, é uma bandeira. O Senhor é a minha bandeira. 13. Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Jeová Sabaote. Eu caiu bem agora, você viu? É igual aqueles livros da Bíblia que a pessoa nunca leu. O Senhor dos exércitos. Jeová Shalom. Aí tem um crente. O Senhor é paz. Jeová Tsekinu. Que, pastor? Repete. O Senhor é a nossa justiça. 2, vamos corrigir a nossa maneira de crer. Vamos lá, gente, vai, ó. Ande com pessoas que creem da mesma maneira que você. Ande. Eu vou dizer para você aonde que a igreja se perdeu, aonde que a igreja enfraqueceu, aonde que a igreja foi perdendo a essência dela como igreja. Passou a andar com pessoas que não acreditavam da mesma maneira como ela acreditava. E quando ela foi questionada, ela não teve força o suficiente para manter a sua fé, defender a sua fé. Eu creio. Aí ela foi cedendo, e ela foi se adaptando. Então no começo ela acreditava em cura. Hoje ela já não acredita tanto, ela já acredita em outros recursos, e aleluia pelos recursos, louvado seja Deus por isso. Mas ela começou a andar com gente que não acreditava do mesmo jeito. Eu fui contar uma pessoa muito querida, há muitos anos atrás, o Renan está com 25, vai fazer 26. Eu fui contar da cura do Renan, fui falar para a pessoa, falei: olha, meu filho teve os 2 rins retendo líquido, sem funcionar direito. E ele foi curado no nascimento, ele foi curado. O rim voltou a funcionar. Foi assim, eu contei emocionado, falando para a pessoa, emocionado. Ela virou para mim e falou: Wanderlei, você sabe que eu gosto muito de você, não sabe? Eu falei: sei, mas cuidado que isso volta. Tem 25 anos, vai fazer 26 anos, foi curado para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para ver, abala a gente. Você estava quase dizendo: eu repreendo, porque é forte. Agora ouve essa aqui, ó, Atos 16, 25, 26. Mais ou menos, perto da meia-noite ali, próximo dessa hora, meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Preste atenção, não é todo mundo que vai cantar com você à meia-noite, não é. Só crente, meu irmão. Só quem viu, experimentou, só quem tem certeza, só quem já tem testemunho. Na hora que você, meia-noite, fala da hora mais difícil, fala da hora crítica, fala da hora, é aquela hora, meu irmão. Talvez se não passar aquela hora, não vai dar mais, é aquele momento.
Você achar alguém que junto com você, na hora mais difícil, na hora que ninguém mais acredita, cante com você, ore com você, diga palavra profética na sua vida. Deus está com você, Deus pode fazer. Creia, continue crendo. Eu creio, eu concordo com você. E há um poder, a Bíblia diz: se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Se dois ligarem, por isso, irmão, primeira coisa, ande com gente que crê do jeito que você crê. Eu respeito você, mas eu não creio. Amém, obrigado pelo seu respeito, sou grato por isso. Mas eu continuo crendo que Deus faz milagres. E por favor, eu vou, por favor. Você veio aqui talvez ouvir, está ouvindo o pastor falar desse jeito e falar: eu achei o pastor empolgado. Gostei desse pastor, ele é jovem, empolgado. Gostei dele, fala alto, gostei dele, mas eu não acredito desse jeito. Eu respeito você também, obrigado pelo seu respeito, mas eu entrei nesse lugar crendo que Deus hoje quer fazer algo aqui. Eu acredito, irmãos, e eu vou me unir com pessoas que continuam crendo no milagre, numa resposta, em algo acontecer, e eu acredito. Marcos 9:2, 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo não levou outro, só levou esse, Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Não é todo mundo que vai ver isso, não é. Falo com tristeza no coração. Não é todo mundo que vai ver a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, verá o céu aberto. Quem crê, verá a resposta de Deus. Eu imagino eles descendo e contando para os outros. Para aquele Tomé que falou: vamos morrer com ele. Eles voltando e falando assim: eu sei que vocês vão rir. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas quando a gente estava lá, o rosto de Jesus mudou. Veio um brilho muito forte. Parecia que o céu abriu sobre ele naquela hora. E eu imagino quem não foi, ouvindo essa história e falou: não acredito nisso. Foi por isso que você não foi levado para ver isso. Ande com gente que tem história para contar. Fortalece sua fé. Fique perto de gente que tem testemunho para contar. E tem muita gente aqui que tem testemunho. Sabe por que a gente fica fraco? Sabe por que a gente enfraquece? Falta ter gente que canta com a gente à meia-noite. Canta com a gente. Canta comigo, meu irmão. Por quê? Canta comigo, só isso. Ora comigo. Aí você vai ver a pessoa orando, ela vai dizer: eu creio em nome de Jesus, que Deus está contigo, que o Senhor... Aí pronto, aí pega fogo. Quem pode dizer amém? Por último, vamos lá. Comece a acreditar nas coisas que Deus pode fazer. Ou volte a acreditar, sei lá. Ou comece, ou volte a acreditar nas coisas que Deus pode fazer. Coisas que vão rir, vão duvidar, vão rotular você, vão dizer que você é assim, que você é crente assim, que você... Eu sou só crente, irmão, só isso que eu sou. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu creio no que Ele pode fazer. Só isso que eu sou. Eu não... É só isso. Isso não faz de mim maior, nem melhor, nem nada. Só faz alguém que acredita naquilo que Deus pode fazer. E eu pregando para você, eu estou renovando uma coisa dentro de mim. Eu continuo crendo que Deus faz milagres. Eu continuo crendo que Deus opera coisas extraordinárias. Eu continuo crendo. Do nada, e do nada é assim. Às vezes você nem está esperando, vem uma resposta. O telefone toca. O socorro vem. O livramento vem. Eu creio nisso. Eu creio, irmãos. É assim...
Eu espero que isso não abale sua fé em mim ou na Carisma em si, porque eu creio que Deus manda um anjo, eu creio nessas coisas, eu creio que Deus põe uma pessoa certa, na hora certa, eu creio que Deus move as coisas, e Ele faz, e Ele opera, e coisas que eu não esperava desse jeito, mas Ele é poderoso para fazer mais do que tudo isso. Você pode dizer um amém? Mateus 9, 21 diz assim: pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Olha aqui para mim, 12 anos depois, essa mulher passou a acreditar desse jeito aqui. E você acredita em quê? Ela acreditou, ela começou a falar, ela começou a pensar desse jeito aqui: a hora que esse homem passar aqui, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Essa hemorragia em mim, quando eu tocar nele, vai parar. Talvez entrou alguém aqui hoje crendo que na hora que o louvor começar, Deus vai me tocar. Na hora que o louvor começar no meio da igreja, Deus vai visitar a minha vida, e a dor vai passar, a angústia vai passar, a minha aflição vai cair. Quando eu começar a cantar junto com aquela banda lá, Deus vai pôr a mão em mim, a glória de Deus vai se manifestar. Eu creio. Mateus 8, 7 e 8, e eu termino com esse texto. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas eu acredito desse jeito. Dê somente uma ordem. Eu acredito assim. Eu não sei como os outros acreditam. Para você ter uma ideia, Jesus falou assim: para ser sincero, nem em Jerusalém eu vi gente que acredita desse jeito. Ele falou: mas eu acredito assim. Eu acredito nisso, que se o Senhor falar agora que o meu servo está curado, pronto, ele já está curado. Talvez hoje haja alguém que está aqui que disse para si mesmo: quando a palavra começar a ser pregada, Deus vai falar comigo. Não vai ter ninguém mais naquele lugar, só eu. E a palavra vai ser para mim. E Deus vai me tocar. Deus vai me curar. Deus vai fazer algo comigo ali. Curva sua cabeça um instante só, fecha os teus olhos.